Vamos começar a aula 2, processo penal e inquérito policial. Lembrando aqui que o inquérito policial que a gente vai falar aqui é o inquérito policial processo penal comum, não é o IPM. O IPM vai ser tratado depois em aula de processo penal militar. De vez em quando vamos fazer uma comparação ou outra com ele, mas no geral, processo penal comum, aula 2, inquérito policial, certo? Vamos, inquérito policial. O artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. O que a gente tem que destacar aqui? A apuração das infrações penais de sua autoria. Porque é para isso aqui que o inquérito policial vai servir. O inquérito policial, então, é um procedimento, nós já vamos ver sobre isso, procedimento de apuração das infrações penais e sua autoria. Se ocorreu uma infração e a autoria. Lembrando que infração penal é gênero, comporta crime, contravenção, mas no caso ali tem um outro procedimento para contravenção, mas enfim, infrações penais de sua autoria. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito penal será iniciado, ou seja, como que nós vamos iniciar esse inquérito policial? Aí nós vamos ver aqui no artigo 5º, ele vai dizer que de ofício, ou por requisição, ou por requerimento. Quando? Quando que é de ofício? Quando é ação pública. Ação pública incondicionada, o delegado tomou conhecimento de que houve uma infração penal de ação pública incondicionada, ele de ofício, ou seja, ele tem que ir lá instaurar um inquérito policial. De ofício é isso. Ele, sem provocação de ninguém, ele mesmo vai lá e provoca a instauração do inquérito policial. Quando a ação pública incondicionada, ele de ofício tem que fazer isso, tá? Por que eu estou falando público incondicionado? Porque quando é condicionado ou quando a ação é privada, para a instalação do inquérito policial, vai ser necessário que a vítima, como é privada, que a vítima represente por aquilo, ou seja, as partes interessadas vão ter que dar sua anuência dizendo que elas querem que seja investigado aquilo ali. Porque senão você investigaria todo um caso para depois não virar ação penal, porque a parte não teria interesse de seguir. Então não teria nem sentido isso. Ela movendo a máquina pública, não. Agora de ofício, não. A obrigatoriedade da ação, a obrigatoriedade do inquérito, ou seja, tomou conhecimento de uma ação pública, ele tem que instaurar o inquérito policial de ofício. Aí vamos destrinchar aqui, ó, requisição e requerimento. Requisição é como se fosse ordem, tá? É como se fosse ordem porque não há hierarquia, mas é uma ordem. Ele não pode não instaurar. Se for requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, isso aqui é como ele inicia, né? Vamos lá, da autoridade judiciária ou do Ministério Público, requisição, o delegado não tem outra alternativa senão instaurar o inquérito policial, tá? É uma ordem essa requisição. Ou requerimento, o requerimento já não vai ser ordem, o requerimento é um pedido, tá? Do ofendido ou do seu representante, né? Então vamos lá, o que a gente já pode trabalhar aqui? Inquérito policial serve para apurar infrações penais e a autoria, se ocorreu uma infração penal, como que ela ocorreu, quem foi o responsável pelaquela infração penal. Como que ele inicia? De ofício, ou seja, o próprio delegado vai lá e instaura essa informação pública, ou por requisição, ou vai ser mandado instaurar um inquérito policial pela autoridade judiciária, que é o juiz ou o Ministério Público, um promotor, ou a requerimento, certo? Do ofendido ou do representante. Aqui ele não tem o que fazer, ele tem que instaurar na requisição, e o requerimento é um pedido. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? E se ele não instaurar pelo pedido, né? Instaurou, beleza, instaurou o inquérito policial, segue. Se ele não instaurar, então tá aqui, ó. Quando é um requerimento, a parte que vai fazer o pedido, sempre que possível, deve narrar os fatos, a circunstância, individualizar som do indiciado, ou seja, dizer quem é a pessoa, os sinais e características das pessoas, sempre que possível. E por que ela acha que ele é o autor do fato? Para facilitar isso aqui no inquérito, né? Então, sempre que possível isso aqui. Nomeação das testemunhas, dizendo profissão, residência. Agora aqui, do indeferimento. O delegado não atendeu isso. Ele pediu para abrir um inquérito policial, instaurar um inquérito policial, o delegado não atendeu. Então, do indeferimento do requerimento, cabe recurso para o chefe de polícia. Então, dentro da própria polícia, a parte que teve o seu requerimento indeferido vai promover um recurso para o chefe de polícia. E aí ele vai dizer para abrir ou não, instaurar ou não esse inquérito, e aí encerrou. Aqui nós temos que qualquer do povo ele pode informar ao delegado aqui, quando um crime de ação pública, né?
Porque nós já falamos, se for uma ação condicionada à representação ou ação privada, necessita de que a parte ofendida queira que siga com a investigação. Agora, quando for uma ação pública, qualquer pessoa pode vir e verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial ali que teve uma situação de infração penal para ser investigada. Aí o delegado ele vai verificar a procedência dessas informações, certo? Antes de instaurar um inquérito, ele precisa verificar se aquilo ali, se essa informação que está sendo passada para ele é real, para não correr nenhum tipo de abuso e nada do tipo. A depender da representação, tá vendo? Se for crime de ação penal pública, depender de representação, depende da representação. Ação privada, a gente já falou disso aqui. Requerimento. Tudo isso que a gente falou agora aqui, que é o inquérito policial, ele está na fase pré-processual, ou seja, ainda não é um processo, tá? Ele está preparando para um futuro processo, mas o inquérito policial não é um processo, é um procedimento. Ele não é processo ainda, beleza? Fase pré-processual. Disso tudo aqui também pode se iniciar a ação mole, também pode se iniciar o inquérito policial, pode se instaurar o inquérito policial através de um auto de prisão em flagrante. Aí instaura o inquérito policial porque, com a prisão em flagrante, o delegado automaticamente ele toma conhecimento de uma ação, de uma infração penal, né? Chegou lá, ele tomou conhecimento, então o próprio auto de prisão em flagrante justifica a abertura do inquérito policial. E a denúncia anônima, ele precisa disso aqui, ó, verificar as informações para então abrir o inquérito policial, certo? Verificando a procedência das informações, beleza? Pode receber sim a denúncia anônima, ele só não pode instaurar o inquérito policial de cara por causa de uma denúncia anônima. Ali não tem nem a pessoa que está se identificando dizendo, então assim, ele precisa ir lá e conferir se aquelas informações são reais, sendo, aí sim ele instaura o inquérito policial. Então vamos lá, o inquérito policial está aqui servindo para quê? Ele quer saber se existiu uma infração penal e quem foi o autor. É isso, basicamente. Ele procura saber se a infração penal realmente existiu, né? A denúncia anônima, ele vai lá procurar saber se aquilo realmente existiu. Existindo, vai instaurar um inquérito policial, ele quer saber quem foi o autor, quem foi a pessoa, e o porquê, os motivos. Então, começa aqui. Para que isso? Então, durante o inquérito policial, ele vai coletar elementos de informação que não são provas. Vamos deixar isso claro. Prova precisa do contraditório e ampla defesa. Para alguma coisa ser prova, a gente tem que apresentar a pessoa que você está dizendo que cometeu determinada coisa, ela tem o direito de contradizer aquilo, de apresentar toda a sua defesa, dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Aí sim, no final disso, chega-se a uma conclusão e aquilo é chamado de prova. No inquérito policial, nós vamos ver que ele é inquisitivo e não tem contraditório, não tem ampla defesa, até porque não é um processo ainda, é só um procedimento. Então não é chamado de prova, é chamado de elementos de informação. Esses elementos de informações, aí quando passar pelo contraditório e ampla defesa, vão se transformar em provas. Mas nesse primeiro momento, elementos de informação. Quando que pode acontecer de você chamar uma prova para um inquérito policial? Essas aqui, ó, irrepetíveis, antecipadas ou urgentes. São provas que elas, se esperasse até a fase do processo, elas iriam se perder no caminho. Então, por causa disso, no inquérito policial, você vai lá e colhe essas provas e resguarda para que possa ser usada no processo penal, na ação. Mas aí depois elas vão passar por um contraditório que é chamado contraditório diferido. Não vai deixar de passar por um contraditório lá na ação, mas é nesse caso só. Em regra, são elementos de informação que é colhido no inquérito policial. Então, nós já aprendemos que o inquérito policial está na fase pré-processual, ainda vai antes do processo para alimentar e aí sim, talvez, virar uma ação penal na fase processual, certo? Então aqui nós temos o inquérito policial na fase pré-processual, vai colher elementos e informações, entregar ao promotor, o promotor vai analisar, sendo o caso vai oferecer denúncia, aí sim vira uma ação penal, que é aí começa o processo. Fase processual, aqui começa o processo, que é um procedimento antes do processo. Como a gente já falou, na fase do inquérito policial não temos contraditório, então aqui são elementos de informação, e aqui sim vai ter o contraditório, as provas, os elementos de informações vão virar prova. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de persecução penal. O que está perseguindo, né? Ali é a persecução penal. Toma cuidado, tudo isso aqui, a fase pré-processual, processual, tudo isso aqui faz parte da persecução penal. Só toma cuidado para não confundir com isso aqui, ó. Ele não há pretensão acusatória no inquérito policial ainda. A pretensão de acusar alguém é depois que se forma o convencimento de que aquela pessoa é a responsável por aquele delito. Então, assim, aí vem para cá. Aqui vai ter pretensão acusatória.
porque o promotor entende que ele, analisando esses elementos, ele acha que aquela pessoa realmente cometeu aquele delito. Então aqui tem uma pretensão de acusar. Quando você tem um inquérito policial, você ainda não sabe nem quem foi, você está investigando, então não tem nenhuma pretensão acusatória ainda, tá? A pretensão acusatória surge aqui no processo e não no inquérito. Mas tudo isso é a fase de persecução penal, todo esse sistema aqui. Para abrir, até para esse inquérito, nós precisamos de elementos mínimos que justifiquem. Caso contrário, você pode estar ali indo para um abuso de autoridade. Então é aquele caso da denúncia anônima, você não vai de cara, a autoridade policial não vai de cara instaurar um inquérito policial. Ela vai verificar aquelas informações para ver se tem os elementos mínimos que justificaram, que justifica a lei para ela poder fundamentar o porquê que ela instaurou aquele inquérito policial, certo? Aqui está o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade. Ó. Requisitar, instaurar ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito, ou seja, não tem qualquer indício. Se você instaurar um inquérito, se a autoridade policial instaurar um inquérito, ele vai estar incorrendo nesse crime aqui, que tem detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, não há crime quando se trata de sindicância ou investigação preliminar, sumária, ou seja, dizendo que isso aqui é para o inquérito e não para sindicância ou investigação. Agora a gente tem que tentar ter uma atenção aqui, que o inquérito policial, a gente vai falar muito dele, mas ele não é um único procedimento investigatório para investigar uma infração penal. Não é um único. Ele é, de regra, o mais utilizado, normal, que acontece no dia a dia, mas ele não é o único, certo? E aqui nós temos outros, que nós vamos agora falar deles um pouco. Nós temos a CPI, que é conduzida por parlamentares, né? Aí tem aqui o fundamento. Temos pela Polícia Legislativa, fundamento. Inquérito Policial Militar, é o tal do IPM, que eu falei que não é aqui, fundamento. O PIC, que é um procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público. E pela autoridade judiciária também vamos ter, quando se trata lá de dependências do tribunal, né, crimes ocorridos lá dentro, enfim. Nós vamos falar deles aqui. Agora vamos lá. CPI, conduzida por parlamentares, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma CPI, tá aqui, ó. Aí está o fundamento dela aqui. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regime. E aqui você lê, que é só leitura. Então, tá o fundamento, uma CPI pode sim conduzir um processo de investigação criminal. A Polícia Legislativa tem uma súmula aqui, a 397, que diz o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, ou seja, lá dentro, tem uma polícia própria para o Senado e para a Câmara dos Deputados, então a Polícia Legislativa vai ter essa competência de investigar esse crime. O inquérito policial militar, artigo 7º e 9º, o 7º vai dizer quem são as autoridades, o 9º diz que o inquérito policial é apuração sumária de fato nos termos legais, ou seja, IPM. Temos aqui o PIC, que é o procedimento de investigação criminal conduzida diretamente pelo Ministério Público. Temos uma resolução, a 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo que ele dispõe, que ele vai poder investigar, que isso aqui tinha uma controvérsia, o Ministério Público pode ou não pode investigar, fazer investigação criminal. E hoje em dia está pacificado que sim, que pode, que tem até essa resolução. Pela autoridade judiciária, tem o regimento interno do STF, artigo 42, vai dizer que o presidente responde pelo tribunal, assim, também aos moldes aqui da Polícia Legislativa, eles também aqui, tá? Quando acontece no tribunal. Isso aqui para respeitar até a independência dos poderes, para eles poderem seguir cada um com seu quadrado ali, fazendo o que tem que ser feito. Como já batemos na tecla, aqui só está revisando, o inquérito policial não é um processo. Ele está colhendo elementos de informações para que o promotor possa oferecer a denúncia e aí sim virar um processo, mas nesse momento ele não é um processo, ele é um procedimento administrativo, inquisitório e preparatório. Vamos falar disso aqui. Procedimento administrativo, então, é a natureza jurídica dele. Não é processo, é procedimento administrativo. Em regra aqui não há uma sanção aplicada à pessoa só porque ela tem um inquérito, não. Lógico que no decorrer do inquérito pode vir aí uma prisão preventiva, coisa do tipo, mas é em decorrer de outras coisas, não porque ele teve um inquérito em si contra ele, tá? Então, a natureza jurídica do inquérito é procedimento administrativo. O que é esse procedimento administrativo? Vai ser um conjunto de diligências que o delegado vai documentando, certo? Que tem a finalidade, como a gente já viu, de descobrir a materialidade e a autoria, que teve um crime e quem foi que praticou aquele crime.
indicando fontes de provas através de colheitas de elementos de informação. Então vai dizer aqui, ó, da onde o promotor depois vai poder lá, através do contraditório, obter as provas. São esses elementos de informações, certo? O que quer dizer com inquisitório? Inquisitório é porque durante esse procedimento administrativo aqui, não há um contraditório. Então não tem esse princípio do contraditório previsto. Por isso que ele é inquisitório. O delegado vai fazendo, não precisa necessariamente contradizer as coisas à outra parte, não. Porque se for o caso, se virar uma ação penal, aí sim vai ter essa parte do contraditório. Por que ele é preparatório? A gente já viu que ele prepara para uma futura ação penal, a depender da análise depois do Ministério Público, tá? E hoje em dia se entende que esse inquérito policial ele tem uma dupla função, não só essa de preparar para o Ministério Público ingressar com a ação penal, mas ele também tem a dupla função porque ele preserva a pessoa. Porque você imagina, se não tivéssemos o inquérito policial, ó, você vai informar resguardar a liberdade, evitando o constrangimento desnecessário de ir para uma ação penal. Se não tivesse, talvez a gente tivesse que ir sempre para a ação penal para discutir se era aquela pessoa ou não. Então ele é meio que um filtro para que quando vá para uma ação penal, já vá um pouco mais robusto, um pouco melhor, para que evite que as pessoas fiquem passando por ações penais desnecessárias, certo? Então, entende-se hoje que ele tem uma função preservadora também, uma função de resguardar a pessoa. E preparatória, a gente já falou várias vezes aqui, não vou perder o tempo de explicando de novo, a gente vê que é preparando para uma futura ação penal, para o Ministério Público ter esses elementos de informações, certo? Vamos falar de características então dele, algumas a gente já vai ter falado, mas vamos seguir. Sigiloso, ou seja, em regra a sociedade não toma conhecimento que tem ali um inquérito policial aberto, como é que é, você não pode ir lá e ficar vendo autos do inquérito policial. Em regra ele é sigiloso, então está lá um fundamento do artigo 20 do CPP que diz que a autoridade assegurará no inquérito sigilo necessário à elucidação do fato. É o interesse da sociedade, né? Não tem interesse de que fique sabendo tudo que está acontecendo na delegacia, o que eles estão fazendo. Porém, aqui você deve se resguardar, que é o seguinte, nós temos a súmula vinculante número 14, que diz que é direito do defensor, do interessado e tal, ter acesso aos autos. Eu li ali como é que está escrito, mas é isso. A súmula 14 diz que o defensor, o advogado do investigado, ele tem que ter acesso aos autos. Então, apesar de ser sigiloso, ela não é sigiloso para o delegado, tá? Para o defensor do investigado. O defensor tem direito a ter acesso aos autos e verificar o que está acontecendo ali. Vamos só ter uma ressalva. É lógico que ele tem direito a verificar os autos do inquérito policial já documentados. Por quê? Porque ele precisa preparar a defesa e tudo, mas as diligências que estão em andamento é resguardada. Vão seguir em autos apartados, depois que esse documento coloca lá no inquérito, ele vai ter acesso. Porque não teria sentido, né? Você imagina que foi autorizada uma interceptação telefônica, e aí você está escutando a vítima, você está escutando a pessoa ali que é a suspeita, né? E aí vem o advogado dela e ele tem direito a saber que foi deferida uma interceptação telefônica, que foi deferida que vai haver uma busca e apreensão na casa do cara amanhã. Ele iria frustrar aquela diligência. Então essas diligências que estão em andamento correm em sigilo até mesmo para o advogado da parte que está sendo investigada. Uma vez concluída, aí sim ela tem que vir para o inquérito e ele tem acesso a isso para preparar a defesa. Tá? Então a gente já falou aqui do diligência em andamento. Inquisitivo, o que ele quer dizer com inquisitivo? Que não se aplica contraditório e ampla defesa, a gente já falou sobre isso também. Então tá aqui, artigo 14 do CPP, o ofendido e seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade, tá vendo? A gente vai requerer a diligência. É inquisitivo, o delegado pode simplesmente não atender aquele pedido da diligência e está tudo certo. Não tem problema quanto a isso. Autoritariedade. É por quê? Porque ele deve ser presidido por uma autoridade pública, investida como cargo de delegado de polícia. É dizer que é para uma autoridade pública, tá? Aqui vem a lei 12.830, que vem aqui da uma lei importante para os delegados de polícia, e vem dizendo aqui, ó, a função de infrações penais exercida pelo delegado de polícia como natureza jurídica essencial e exclusiva do Estado. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial. Então, a ele cabe a condução do inquérito policial por meio da investigação por meio do inquérito policial. Ou outro procedimento previsto em lei que tem como objetivo a apuração de circunstâncias, tá? E aqui a gente já vê a oficialidade também. Ele tem que ser um documento oficial, uma coisa oficial, certo? Escrito ou formal. Escrito
e formal, porque formalidade está escrito. Isso também está previsto no artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão não só processadas, produzidas e escritas, datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade policial. Ou seja, ela tem que ser um ato formal, tem que estar tudo documentado. A pessoa tem que conseguir depois verificar toda aquela documentação. Discricionário, por quê? Porque é o delegado de polícia que vai resolver como é que ele vai conduzir essa investigação. Mas toma cuidado com esse discricionário aqui, porque é o seguinte, não há um padrão vinculado de como a autoridade irá conduzir o inquérito policial. Isso cabe a ele, é discricionário, discricionariedade dele. Ele vai entender o melhor momento para fazer as coisas. Cabendo ao delegado a condução da melhor maneira que entender. Mas essa discricionariedade tem alguns limites. E é esse que você tem que tomar cuidado, porque para não cair nisso aqui, que seja discricionário, que é isso aí que vai pegar umas questõezinhas, se for o caso. Oficiosidade, ou seja, porque lembra que se a ação é pública e ele toma conhecimento, ele é obrigado a instaurar o inquérito policial. Ele tomou conhecimento de uma infração de ação penal pública incondicionada, ele não tem discricionalidade, não, mas nesse caso aí é um crime de ação penal pública, mas nesse caso eu não quero instaurar o inquérito. Não, isso não. Isso ele é obrigado a instaurar o inquérito, ele tem que instalar o inquérito. O que é discricionário é como ele vai conduzir essa investigação, tá bom? Então, tomou conhecimento sendo ação penal pública condicionada, deverá instalar o inquérito. Mesmo assim, como ele vai conduzir essa investigação, a gente tem algumas situações aqui. A gente já falou lá no início que quando se trata de requisição do Ministério Público e do juiz, ele tem que atender. Então, essa discricionalidade aqui, nesse momento aqui, não vai ter, porque é uma requisição, então ele vai ter que instaurar ou vai ter que atender a diligência que o juiz ou o Ministério Público requisitou. Tá? Não é um pedido, é uma requisição. Mandou instaurar o inquérito ou mandou fazer determinada diligência. Nesse caso, ele tem a discricionalidade para conduzir toda a investigação lá, mas essa ele vai ter que cumprir porque é uma ordem. E uma outra que tem uma ordem legal, ou seja, está na lei, é o exame de corpo de delito. Toda vez que deixa vestígio, não cabe a ele, não, nesse caso eu não quero pedir o exame de corpo de delito, não. Deixou vestígio, é obrigado, ele tem que pedir o exame de corpo de delito. Deverá ser realizado. Aqui, ó, Ministério Público, a diligência está aqui, artigo 13 PPP, incumbirá a autoridade policial. Lá no 2 você vai ver, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, ou então incumbirá ele realizar as diligências. E aqui, para o outro corpo de delito, a gente vai achar no artigo 158 do CPP. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame do corpo, ou seja, indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, se é indispensável, o delegado não pode também dispensá-lo. Essas aqui são as observações, no resto, discricionário. Tá? Indisponibilidade. O que ele quer dizer com indisponibilidade? Uma vez instaurado o inquérito policial, ele não está disponível para o delegado arquivar a hora que ele quiser. Não, ele tem que ir até o final. Não cabe ao delegado de polícia arquivar inquérito policial. Tá? Ele tem que ir conduzir, fazer o relatório dele lá no final e seguir. Depois o Ministério Público vai decidir o que vai fazer, mas ele tem que ir até o final. Então está lá o artigo 17, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos do inquérito, certo? Por isso que ele é indisponível para a autoridade policial nesse sentido. Dispensabilidade, por quê? Porque ele pode ser dispensado. O inquérito policial, ele não é a única forma que o promotor vai tomar conhecimento de que fulano de tal cometeu um crime. Então, se ele já tem na mão dele, através da própria denúncia, através das partes que trouxeram, enfim, direto ao promotor, ele já tem elementos mínimos de que é aquela pessoa, a pessoa provável ali da infração, ele já pode entrar com a ação penal. Então ele vai dispensar o inquérito policial, não vai nem ter inquérito, ele vai direto. Então é dispensável, entendeu? Dispensabilidade. E você acha isso no artigo 12. Ó. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base uma outra. Aí você interpreta isso aqui e vai ver, ó, sempre que servir de base. Ou seja, existem situações em que a denúncia ou queixa sem que ele sirva de base. Então, ele é dispensável. Seguindo, a gente vai encontrar na legislação, tanto no Código de Processo Penal como em legislações especiais, aí, rol de diligências, mas a gente já viu que tem uma certa discricionalidade, ele tem que cumprir aquilo ali de certa forma, mas não é tão engessado, as partes ali que é mais engessada a gente já falou. Mas ele, dessas diligências, o que a gente tem que tomar cuidado é isso aqui. Existe diligência que tem reserva de jurisdição. O que significa reserva de jurisdição? Você só pode proceder com aquela diligência, você pode realizar aquela diligência com autorização judicial,
certo? Isso é reserva de jurisdição. Quer dizer que a autoridade policial não pode realizar antes de obter a autorização judicial. Quais são elas? Interceptação telefônica. Ele não pode instaurar uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Então tem reserva de jurisdição. Precisa se pedir ao juiz e o juiz autoriza a interceptação telefônica. Infiltração de policial, busca e apreensão domiciliar, acesso a conteúdo do aparelho celular e por aí vai. São várias dessas. Aqui a gente vai destacar esse acesso ao conteúdo do aparelho celular porque a apostila destacou e isso aqui também foi recente, tá indo, porque a pessoa prendia alguém, nesse momento que prendia, fazia a busca pessoal, pegava seu celular da pessoa e já acessava as conversas ali do WhatsApp ou conteúdo mesmo do aparelho. Esse conteúdo está protegido. Então, para fazer esse acesso, você pode até apreender, se for o caso, mas para fazer o acesso, era necessário, tem reserva de jurisdição, então é necessário que um juiz autorize isso. Então toma cuidado, porque uma vez feito sem autorização judicial, você pode incorrer em algum crime, ou mesmo que não ocorra um crime nenhum, você de repente está destruindo uma prova que seria valiosa para prender aquela pessoa, porque ela vai ser considerada ilegítima e ilícita. Vai ser considerada uma prova ilícita e aí você vai prejudicar uma ação penal futura aí, tá? Inclusive, esse consentimento da vítima presa ali também tem sido descartado, porque entende-se que ela estava de uma certa forma coagida, com medo, então esse consentimento não seria válido, não seria um consentimento real. Ela não quis realmente aquilo. Ela naquela situação não tinha outra coisa a fazer senão dizer que poderia verificar as mensagens, então também não tem sido válido. Então o ideal é não fazer. Deixa lá preso, pede essa autorização, e aí sim, com a autorização você pode usar essa prova. A não observância poderá tornar as provas ilícitas ou configurar abuso de autoridade, a gente já falou. Agora vamos falar aqui dos prazos, tá? Quais são os prazos previstos na legislação? Esses prazos muitas vezes não são respeitados em vida que segue, mas geralmente quando ele é solto, não é muito respeitado, mas existe o prazo, a gente precisa saber para a prova. No preso é respeitado sim, porque senão o advogado de defesa ele entra com pedido lá de relaxamento da prisão e aí o cara vai ser posto em liberdade. Mas vamos conhecer esses prazos. No Código de Processo Penal, ou seja, no comum, aquele inquérito policial comunzão lá e tudo, 10 dias para o indiciado preso e 30 dias para o indiciado solto. Ou seja, no padrão, no certo, como a lei prevê, o inquérito policial iniciou, o cara está preso, em 10 dias tem que encerrar. 30 dias, se ele estiver solto, também tem que encerrar. Na Justiça Federal, aí corre de maneira diferente, tá? Isso para a Justiça Estadual. Na Justiça Federal, a gente vai, 10 vira 15, 30 continua 30, tá? A diferença é que está previsto na Justiça Federal que esses 15 aqui pode ser mais 15, ou seja, pode chegar até 30 mesmo preso, tá? E os 30 dias para o indiciado solto pode ser prorrogando. No IPM, Inquérito Policial Militar, preso, já vai aumentando. Você vê que eu tentei botar numa ordem aqui crescente para facilitar, depois você vai ter que anotar isso e ver como é que você grava. Penal no comum 10 dias, federal 15 dias, né? E no IPM 20 dias para o preso, e os 30 vira 40. E aí esses 40 pode pela metade ali, mais 20 dias, certo? Lei de drogas, aí eu começo a pesar mais, os 20 virou 30 e os 30 virou 90. Podendo ser mais 90, podendo ser mais 15. Economia popular é 10-10. Isso aqui, tá? Tentei colocar numa ordem crescente para você, mas não tem jeito. Depois você pega essa parte aqui e vê como você vai gravar esses prazos, tá bom? E aqui, a gente tem isso aqui para dizer que quando o caso de difícil elucidação, ele pode ser que ele volte e continue, né, a investigação. Porque olha aqui, 10 do CPP. Quando o fato for difícil elucidação, o indiciado estiver solto, então é para o solto, não para o preso. A autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulterior diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então ele vai requerer, vai explicar que é um caso difícil, que ele precisa daquele inquérito de volta, e a partir daquele tempo ele vai ter de volta esse inquérito policial, e aí tem um prazo que o juiz vai dar para ele terminar aquele inquérito. Aí vamos caminhar para o encerramento. O encerramento desse inquérito policial, a autoridade policial senta e faz um relatório. Então ele vai relatar tudo que aconteceu ali naquele inquérito, vai fazer o relatório dele. Ele pode indiciar a pessoa. Indiciar é dizer que ele acredita que fulano é a pessoa. Ele acredita. Aí, lá pra frente, é um ato privativo do delegado, tá? Da autoridade policial, esse indiciamento. Ninguém pode obrigar ele a indiciar ninguém.
é uma conclusão dele. Ele chegou a essa conclusão, ele pode indiciar ou não. E também cabe ali durante o inquérito policial e acabou. Depois não cabe mais indiciar ninguém, porque seria até abuso. Indiciar, depois já virou processo, não tem sentido nenhum estar indiciando uma pessoa. Aqui não há a figura do réu e acusado, ou seja, no inquérito policial a gente não fala de réu e acusado, é só investigado. Somente ocorrerá conhecimento na fase processual. Réu e acusado é para a fase processual, tá? No processo. Aqui não é réu, não é acusado, é só um investigado. O trancamento, esse inquérito policial ele pode ser encerrado também através de um trancamento. Um trancamento é o seguinte, é quando o juiz precisa parar aquela investigação. Por que ele precisa parar aquela investigação? Quando ele entende que aquela investigação é abusiva. A gente vai ver que o arquivamento é competência exclusiva do Ministério Público, então o juiz não poderia estar mandando arquivar, então ele manda trancar. Aí tipo, a conduta que está sendo investigada não é nem crime, é atípica. Então por que tem um inquérito policial para investigar alguma coisa que não é crime? Aí ele manda trancar. Extinta a punibilidade, apesar de ser crime, mesmo que se chegue no final já está extinta a punibilidade, ou seja, aquele agente não vai poder ser preso, não vai poder responder por aquilo. Então por que você está investigando uma coisa que no final já está extinta a punibilidade? Então manda trancar. E a ausência de justa causa, que é aqueles indícios mínimos. O delegado nem conferiu ali o mínimo razoável para abrir um inquérito policial. Então nesses casos o juiz, através de um habeas corpus que foi impetrado a ele, manda trancar o inquérito policial. Agora o arquivamento. O arquivamento cabe ao Ministério Público. Ele que analisa, depois o inquérito policial, recebe, ele analisa, ele achando que é caso de oferecer denúncia, ele oferece a denúncia e aí começa-se um processo contra aquela pessoa, um processo criminal, ou ele entende que não tem ali elementos mínimos e manda arquivar. Cabe ao Ministério Público, certo? Antes do pacote anticrime, ou seja, isso é uma inovação agora, esse arquivamento, o promotor entendia pelo arquivamento, mandava para o juiz autorizava ou não. Se o juiz não concordasse com o arquivamento, mandava para o chefe do promotor, aí ele decidia sobre o arquivamento ou não. Hoje acabou isso, é tudo dentro do Ministério Público. O próprio Ministério Público manda arquivar, a revisão é dentro do Ministério Público mesmo, então dentro do Ministério Público se arquiva aquele inquérito policial. E uma inovação aqui que é o seguinte, tem que comunicar a vítima, quando ele manda arquivar, ele comunica a vítima, a pessoa que estava sendo investigado e a autoridade policial. Se vê através de um inquérito policial, a autoridade policial, certo? A vítima, a partir do momento que ela toma conhecimento do arquivamento, ela tem 30 dias para recorrer. Esse recurso, como a gente falou, corre tudo dentro do Ministério Público mesmo, não tem mais a figura do juiz aqui, correto? Uma inovação, fechando, é essa daqui, ó, obrigatoriedade de defensor para agente de segurança pública investigado sobre o uso de força letal, tanto consumado ou tentado. Agente de segurança pública, no inquérito, tem direito ao defensor. Ó, artigo 14A, isso é novo. Nos casos em que servidores vinculados à instituição do 144, ou seja, das forças policiais, aí, de segurança pública, figurem como investigados, eles estão sendo investigados, não é que ele está sendo indiciado, não, ele mirou para ele tem que ser, ele tem direito a ser defensor. Inquérito policiais, tá vendo? Em demais procedimentos judiciais, caso ele tenha investigado, fato relacionado ao uso da força letal, consumado ou tentado. Então, olha só, o investigado deverá ser citado, não é um indiciado nem nada. Ou seja, a partir do momento que ele virou suspeito, tem o nome dele ali, ele tem que ser citado. Esse termo citado aqui dizem que não seria certo, seria notificado, mas enfim, ele tem que ser informado aí da instalação desse procedimento investigatório contra ele. E aí, esse investigado, não é indiciado nem nada, a partir do momento que ele tem 48 horas para dizer quem é o defensor dele, quem vai defender ele, constituir. Se ele não fizer isso, aí a autoridade vai intimar a instituição em que ele estava trabalhando na época do ocorrido. Se ele não estiver mais nela, ele vai naquela instituição que era na época do ocorrido, e essa instituição também tem 48 horas para indicar um defensor para ele durante essa investigação, certo? Em regra, é a defensoria pública. Não havendo defensoria pública, os custos ocorrem pelo órgão. Ó, contar pelo orçamento da própria instituição a quem estava vinculada à época da ocorrência, certo? O órgão tem que custear aquilo ali se não houver defensor público no local. E 142, 144 segurança pública, 142 são as forças armadas, ele também vai ter toda essa situação aqui quando ele estava em cumprimento de garantia da lei e da ordem, né? Ele está agindo com segurança pública, cumprimento dessa garantia da lei e da ordem. Fechamos? Inquérito policial, não esqueça, isso aqui é muito importante.
E finalizamos mais um.